eu gostaria de pedir a sua atenção, e não só a sua atenção, a sua paciência, porque ouvir é chato às vezes, ouvir é chato. Nós como seres humanos temos tendência a falar, é por isso que o apóstolo fala que a gente tem que, o apóstolo Tiago diz que a gente tem que ser pronto para ouvir e tardio no falar, porque mais a gente quer falar do que ouvir. Então me dê o carinho da sua atenção e por favor tenha paciência. Eu quero dizer nessa noite que Deus ele conta conosco. E Deus conta conosco por quê? Porque nós somos especiais para o Senhor. Agora, essa questão de ser especial não está em nós, está no próprio Deus. E a pergunta que eu tenho para fazer para a igreja no começo dessa mensagem é a pergunta seguinte: há esperança para a humanidade? Há esperança para a sociedade? E dentro dessa pergunta, na resposta, você vê o seu valor. Porque se há alguma esperança para a humanidade, se há alguma esperança para a sociedade, qual é? Qual é a esperança para a nossa sociedade corrompida, pervertida, afundada no pecado? E nós vamos descobrir aqui, à luz desse texto, qual é a esperança para a sociedade. Antes disso, quero definir o que é a sociedade, ainda que os irmãos saibam. Sociedade é um agrupamento de indivíduos, ou seja, de seres humanos, que compartilham valores culturais, valores éticos e que estão sobre o mesmo regime político e econômico e que divide o mesmo território. Ou seja, sociedade é onde a gente vive. Sociedade é onde a gente sai nas ruas, onde a gente sai para trabalhar, para estudar, para fazer compras. Ali é a sociedade. Ou seja, o nosso ambiente, a igreja me ouve, diga amém. O nosso ambiente de convívio é chamado de sociedade. E por que é tão importante esse conceito nessa noite? Porque se há uma esperança para a sociedade, eu quero te dizer que é você. Se existe alguma esperança para a sociedade, e nós já vamos chegar em Samuel, é você, igreja. A esperança para a humanidade é você. Ainda que pareça contraditório, ainda que pareça impossível, ainda que pareça incompreensível, a esperança para a sociedade é você. A esperança para os bancários, para a freguesia, para o INPS, a esperança para essa região do Rio de Janeiro, Zona Norte, Ilha do Governador, é você. A esperança que Deus tem para o mundo é você. Agora, a resposta que nós esperaríamos que eu desse é a seguinte: a esperança é Jesus. E nós estamos corretos em pensar assim. Jesus é a esperança, eu anotei aqui, essencial, espiritual e sobrenatural. O nosso Deus, o nosso Senhor, Salvador e Senhor, Ele é a esperança espiritual, essencial e sobrenatural. Mas Ele tem um veículo para manifestar a sua pessoa. Ele tem um veículo para manifestar a sua palavra, e é o ser humano. Então, se Jesus, entenda comigo o raciocínio, se Jesus é a esperança espiritual, essencial, tudo vem dele, e sobrenatural, ele decide, pela sua palavra, manifestar a sua pessoa através de você. Então, você também é a esperança natural, você também é a esperança humana, e você é a esperança complementar. Irmão, isso aqui é muito lindo, porque você é o complemento que Deus usa para fazer a sua obra. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Você é o complemento que Deus escolheu para completar a sua obra. Porque o Senhor poderia usar os anjos como mensageiros. Mas o que diz Hebreus? A carta aos Hebreus. O que diz o apóstolo Paulo? Ainda que o Senhor Deus poderia usar os anjos com a mensagem de justiça, Ele escolheu homens. Ele escolheu barro. Ele escolheu vasos de barro frágeis para manifestar a sua palavra. Então, se há esperança para a sociedade, é você, igreja. E é por isso que você tem que vir, encher teu azeite e sair com azeite na botija, encher sua botija e sair com azeite na botija. Porque é justamente esse azeite que você está enchendo a tua botija que vai ser alimento para a sociedade. Foi assim ao longo da história. O que dizer de Noé? O que dizer de Noé? Um homem achado por Deus. Um homem que o Senhor procurou e achou. Diz a palavra do Senhor, Gênesis 6:8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Sabe o que significa isso? Deus contou com a obra das mãos de Noé. Deus contou com a obra das mãos de Noé. Ora,
a geração de Noé estava corrompida. Ora, a geração de Noé estava perdida. Ora, a geração de Noé não queria nada com Deus. Mas Deus olhou, contou com a obra das mãos de Noé. E é assim que Deus faz hoje comigo e contigo. Deus olha para você, acha a graça de você e confia em você a obra das suas mãos. O que diz mais o texto? Versículo 18, disse Deus a Noé: mas contigo estabelecerei o meu pacto. Deus olha, tudo corrompido, tudo perdido, perversidade e maldade, decide destruir por sua justiça e zelo, mas tem um que fez a diferença, achado graça e confiado a palavra da aliança. Esse é você, esse sou eu. Deus conta conosco, igreja. É por isso, me permita e me perdoa. Meu pastor está aqui. Me permite e me perdoa. É por isso, infelizmente, você tem que ouvir isso da minha boca. É por isso que você não pode buscar o evangelho feijão com arroz. Não podemos buscar o evangelho feijão com arroz. Nós temos que buscar o evangelho poder de Deus. Nós temos que buscar o evangelho sabedoria de Deus. Nós temos que buscar o evangelho que opera milagres, o evangelho que opera sinais, o evangelho que salva, que cura, que liberta, que batiza e que leva para a glória. Mas esse evangelho a gente só encontra quando a gente enche a botija de azeite. Quando a gente abre mão do nosso próprio eu. E é justamente isso que Deus quer fazer. Para que Jesus apareça na minha vida, o meu eu tem que sair de cena. Sempre foi assim e sempre será. Diz mais a palavra do Senhor. Mas pregador, em que você está baseando esse conceito? Em que está baseada essa sua tese? A tese não é minha, o conceito não é meu, é a palavra. Sabe o que o apóstolo Paulo disse quando estava dentro da sinagoga de Antioquia, da Pisídia, na sua primeira viagem missionária? Sabe o que ele disse? A ousadia que ele disse? Ele disse, e está escrito e registrado, Atos do Apóstolo 13, 47, o apóstolo Paulo dizendo para os gentios o que Deus havia falado com ele. Diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo, porque o Senhor assim me mandou. Observe, o Senhor não pediu, o Senhor não deu sugestão, o Senhor mandou. O Senhor mandou. Ele diz, porque o Senhor assim me mandou. Eu te pus para ser luz para os gentios. Paulo está dizendo que Deus chegou para ele, Jesus chegou para ele e mandou ele ser luz para os gentios. Com qual finalidade? Para que seja salvação até os confins da terra. Ou seja, Deus vocacionou Paulo e disse, Paulo, eu te pus como luz para os gentios. Com qual finalidade? Para você ser salvação até os confins da terra. Até onde chegar a voz da tua boca, até onde chegar a força dos teus pés. Aonde você for, você vai com a mensagem de salvação, porque eu te fiz como se fosse uma luz. O azeite em nossa vida é para nos fazer luz, salvação, oportunidade. Eu tenho pregado nos últimos dias que eu posso ser, você pode ser a última pessoa de alguém. Os irmãos têm consciência disso? Que você, mesmo limitado, mesmo com fraquezas, mesmo com defeitos, você pode ser a última pessoa que alguém possa ouvir antes de morrer? Você pode ser a última pessoa que alguém possa receber o Evangelho antes de partir para a eternidade? Isso mostra o quanto que Deus conta com a sua vida. Agora, para mim o que mais me pegou, e eu estou gastando tempo nessa introdução para você entender o que Deus quer de você. Porque se você é valioso com um propósito. Repita comigo, valioso, está fraco, valioso com propósito. O que te traz valor é o propósito. O propósito. Agora, o que mais me deixa maravilhado é que Paulo, ele melhora o entendimento da gente e explica. Em Colossenses 1, 24, olha o que diz o apóstolo Paulo. Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, pois cumpro o resto das aflições de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha só, eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo com alegria. Eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo com prazer, porque eu estou entendendo que esse sofrimento é o resto das aflições que não veio sobre Cristo. Aí ele explica, verso 25, pelo qual motivo fui feito ministro de Deus, para a dispensação do Evangelho que me foi concedida para convosco. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha só, Deus me salvou, não foi para me ser salvo.
Deus me salvou para me ser objeto de salvação na vida de alguém. Você não vai encher tua botija para só tua família beber do azeite. Você não vai encher tua botija para só sua casa ser abençoada. Você não vai encher sua botija só para Deus realizar os teus sonhos. Você vai encher tua botija, tua família vai ser a primeira a receber a vitória, mas você vai ser um canal de bênção na vida dos perdidos. Diz mais o apóstolo, e aqui eu quero dizer para você, ele diz no versículo 26, isso aqui é lindo: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, agora foi manifestado aos santos. Isso aqui é tão profundo, irmãos, que Paulo está dizendo que a missão dele, olha só, a missão dele, a vocação dele, e eu já vou chegar em Samuel, o propósito que Deus confiou a ele era um mistério, que para gerações passadas, ou seja, de Paulo para trás, era um mistério, ninguém sabia, mas que através do Evangelho de Cristo foi revelado. E que mistério é esse, pregador? Está no texto, em casa você lê. E que mistério é esse, pregador? Versículo 26, o mistério que foi revelado agora e que foi oculto às gerações, aos quais Deus fez conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe o que Paulo está dizendo? É que o mistério do Evangelho é justamente isso. Deus pega um homem perdido, Deus pega um homem caído, Deus pega um homem afastado, Deus pega um homem morto, levanta, dá vida, dá honra e faz desse homem um canal de glória para as vidas. O mistério de Deus é esse: ele pega o perdido e salva, ele pega o caído e levanta, ele pega o morto e dá vida. Com qual finalidade? Para fazer dele um veículo da sua glória. É isso que Deus tem para a sua vida? É isso que Deus tem para a minha vida? Mas nossos olhos estão onde? Na terra. Mas nossos olhos estão onde? Nas bênçãos materiais. Mas nossos olhos estão onde? Na nossa projeção pessoal como homem, como mulher. Quando na verdade a nossa botija tem que estar cheia de azeite para as almas. O Evangelho não diz respeito a mim. O Tiago falou isso aqui. O Evangelho não diz respeito a mim, igreja. O Evangelho diz respeito ao próximo. Aleluia. Qual foi a frase mais emblemática de Cristo Jesus em vida? Teve tantas, não é verdade? Mas qual foi a frase mais constrangedora, meu pastor? Que frase é mais constrangedora do que a frase de Cristo na cruz, ao antes de suspirar, ele olha para os seus algozes, ele olha para Roma, ele olha para os centuriões, ele olha para os judeus, ele olha para o sacerdócio, ele olha para os escribas, ele olha para toda aquela raça de víboras e ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, não é sobre mim, Senhor, é sobre eles, não é sobre nós. É sobre quem ainda não encontrou a vida. E por que essa introdução? Para que você venha entender que Deus conta contigo. A botija vai ser cheia de azeite não para ti, mas para o teu próximo. Para aqueles que Deus vai confiar a você. Agora, esse foi o método do Senhor ao longo da história. Noé, Moisés, Davi, os profetas. Quem se lembra? Quantos profetas Deus levantava a cada tempo de geração? 10, 15, 20, 30? Um profeta. Levantou-se Amós, levantou-se Miqueias, levantou-se Obadias, levantou-se Elias. E Elias foi tão questionador que ele disse: Senhor, mataram todos os teus profetas e só sobrou eu. Aí Deus falou assim: negativo. Você só está enxergando você, mas tem 7.000 ainda guardado, escondido, preparado, com a botija pronta para me servir de glória na terra. Não é sobre você, é sobre o próximo. Eu não estou aqui por mim. Eu não estou aqui por mim, porque por mim eu já teria parado. Eu estou aqui por ele e pelas almas. Interessante que esse mistério começou de forma simples. Nosso Deus é um Deus de coisas simples, ainda que pareça contraditório. Esse mistério começou com 120 pessoas dentro de uma casa chamada cenáculo, orando, chorando e esperando. Porque Jesus falou assim: olha só, fica em Jerusalém, até que do alto vai vir uma maravilha para vocês. E eles ficavam no cenáculo 1 dia, 2 dias, 40 dias depois. Desceu o revestimento, desceu o azeite para as botijas dele. E sabe qual foi o resultado?
falaram línguas estranhas, foram cheios de poder. Com qual finalidade? O objetivo de Deus é fazer você entender a finalidade. Qual foi a finalidade do revestimento de poder? Qual foi a finalidade das línguas estranhas? Qual foi a finalidade da capacitação espiritual? Simples, pregar o Evangelho. Aí Pedro se levanta. Aqueles homens estão em Jerusalém por causa da Páscoa e vê o povo de Deus falando em línguas e vê o povo de Deus dando lugar e fala assim, eles estão bêbados, estão cheios de vinho de mosto. Aí Pedro fala assim, negativo, meus amigos, meus irmãos, negativo. Isso aqui não é vinho, porque ainda é cedo. Isso aqui é o que está escrito em Joel capítulo 2, verso 22 a seguir, que nos últimos dias o Senhor derramaria da sua taça, derramaria do seu espírito, derramaria da sua glória e todos seriam cheios. Para quê? Para a salvação das vidas. Então eu quero dizer para você que você é esperança para a sociedade. Agora vamos entrar em Samuel rapidamente. Em que contexto Samuel viveu? Contexto de corrupção, contexto de negligência espiritual, o contexto onde o próprio sacerdócio, que era o responsável pelo ensino, negligenciava a lei. Os próprios sacerdotes faziam aquilo que não era para fazer. Foi justamente nessa época que Samuel foi levantado. Eu li 3 textos com os irmãos. O primeiro texto foi no capítulo 2, versículo 26, que diz: E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável a Deus e também aos homens. Esse foi o primeiro texto que eu li. E aqui tem uma revelação para você. Para você ser cheio de azeite, para você ter plenitude de Deus, você tem que ir crescendo diante de Deus, em primeiro lugar, mas também diante dos homens. Ninguém que cresce diante de Deus desaparece diante dos homens. Não. Primeiro a gente cresce diante de Deus. E esse crescimento diante de Deus manifesta a gente diante dos homens. A vida de Samuel em meio à corrupção, a vida de Samuel em meio ao abandono da lei, a vida de Samuel em meio à perversidade dos próprios homens de Deus, foi vida de crescimento. Deus quer você crescendo. Deus quer você evoluindo. Deus quer você aprendendo. Essa é a vontade do Senhor. Os dias de Samuel são dias de trevas, como o nosso. Os nossos dias são dias de trevas tanto quanto aqueles. O contexto é diferente, mas os dias são os mesmos. No capítulo 2, o autor do livro relata a corrupção. Ele faz questão de relatar no capítulo 2, verso 12, a corrupção dos dias, para que a evidência do chamado de Samuel esteja em Deus. Irmãos, só quem pode levantar um justo no meio da corrupção é Deus. Só quem pode levantar uma lamparina acesa no meio das trevas é Deus. Só quem pode levantar uma esperança no meio do caos é Deus. É por isso que você tem que começar a olhar mais com um olhar crítico, não para as coisas ruins, mas para a coisa boa que Deus tem feito na sua vida. Porque você está de pé, você está hoje aqui, você está caminhando, você está crescendo, você está dando fruto, você está vencendo. E isso é evidência de Deus na sua vida. No capítulo 2, versículo 27, há um registro que Deus deu contra a família dos sacerdotes, que iria acabar com a festa deles. E no capítulo 3, começa o relato de Samuel. O capítulo 3, verso 1 diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor. Primeiro no capítulo 2, versículo 16, ele crescia. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro é o crescimento, depois é o serviço. Primeiro é o crescimento, depois é a obra. Primeiro é o crescimento, onde Deus te forja, onde Deus te capacita, onde Deus te qualifica, onde Deus te dá predicados, virtudes, valores. Depois você vai servir. Por que, pregador? Porque quando você for servir, você vai estar credenciado por Deus para servir. Você vai estar capacitado para servir. Por quê? Porque o teu adversário vai buscar brecha na tua vida. O teu adversário vai buscar brecha na tua história. O teu adversário vai buscar brecha na tua conduta. E quando ele for buscar brecha, você já vai estar pronto para servir ao Senhor. E aqui o Espírito Santo me traz à memória a declaração do apóstolo Pedro. Foi uma declaração sincera, humilde e verdadeira. Porém, ele não estava capacitado ainda para honrar o que ele falou. Qual foi a declaração? Senhor, te abandonar? Não, vou contigo até a morte. Aí Jesus sabia. Falou assim, Pedro, tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante. Foi uma declaração sincera, verdadeira e humilde.
Pedro não mentiu, só ainda não tinha capacidade para fazer o que falou. Mas Jesus falou assim: mas depois disso, eu vou te levantar novamente. E tu levanta os teus irmãos. Pedro só foi um homem poderoso porque primeiro Jesus o levantou depois de um fracasso. É isso que Deus faz comigo, é isso que Deus faz contigo. Agora, depois da gente entender que os dias de Samuel é igual ao nosso, dia de trevas, ou seja, não tem desculpa para não dar lugar, não tem desculpa para não ser diferente, porque, irmão, é difícil ser diferente, principalmente para a juventude. É difícil ser diferente. Ver todo mundo fazendo e não poder fazer. Ver todo mundo falando e não poder falar. Ver todo mundo indo a lugares e não poder ir, porque eu sou diferente. E outra, não sou diferente porque sou obrigado. Não, o evangelho não é obrigação. O evangelho é vontade íntima voluntária. Diz a palavra do Senhor: todo aquele que receber tem poder de ser feito filho. Então é difícil você ser diferente, mas é necessário. O céu é dos diferentes. Samuel foi a esperança de uma nação. O capítulo 3 revela como Deus vocacionou Samuel e deu crescimento espiritual. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso 19, eu já estou partindo para o final. Verso 19 diz assim, observe que o autor do texto, ele faz questão de declarar na escritura que Samuel crescia, que Samuel servia, que Samuel evoluía, ou seja, a vida de Samuel não foi monótona. A vida de Samuel não foi normal. A vida de Samuel não foi dia após dia as mesmas coisas. Todo dia Samuel estava em crescimento. Todo dia Samuel estava em aperfeiçoamento. Irmão, para de considerar a tua vida normal. Para de considerar que os dias são normais. Não são. Todo dia Jesus te forja de uma maneira diferente. Todo dia Jesus te dá capacidades diferentes. Hoje, aquilo que te vence, amanhã não te vencerá. Hoje, aquilo que te desanima, amanhã, se tu continuar, não te desanimará. Porque a tua fé vai ser forjada. Diz a palavra do Senhor em Provérbios, ou em Eclesiastes, não me lembro, que a luz do justo é como a da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até o quê? Ser dia perfeito. Esse é o objetivo de Deus. Samuel era a esperança, versículo 19 do capítulo 3. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Agora aqui a maior recompensa que alguém pode ter. A maior recompensa não é projeção, a maior recompensa não é vida estável financeira, a maior recompensa não é crescimento político, social ou quer que seja qualquer outra coisa. A maior recompensa é o que eu vou ler aqui agora que está na palavra. Verso 19, parte B. E o Senhor era com ele. Agora olha a recompensa. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel cresceu, Samuel serviu, Samuel foi fiel. E como recompensa, levanta a tua mão, como recompensa do seu crescimento, como recompensa do seu serviço, como recompensa da sua fidelidade, tudo que o profeta falou, Deus cumpriu. Tudo que o profeta profetizou, Deus fez se tornar realidade. Agora, qual é a extensão dessa verdade? Para você entender a extensão dessa verdade, você tem que conhecer a geografia de Israel, porque o autor diz assim, e todo Israel, ou seja, toda a nação, quem quisesse ver e olhasse, via. Irmão, Samuel era algo extraordinário. Quem olhasse para ele, via que ele era homem de Deus. Por causa da roupa? Por causa da barba? Por causa do seu cabelo, pois era nazireu? Não. Por causa da palavra de Deus na sua boca. Versículo 20 diz, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Além de Deus honrar a palavra que saía da boca do profeta, lembra de Elias? Segundo a minha palavra não chove. Deus honrou, não honrou? Amém. Deus honrou Samuel antes de Elias. Tudo que Samuel profetizou se cumpriu. Além de Deus cumprir o que Samuel profetizava segundo o coração de Deus, segundo a direção de Deus, segundo a orientação de Deus, Deus fez mais. Deus mostrou para todo o povo que ele era profeta. Agora o autor diz, desde Dan até Berseba. Para a gente entender essa referência, temos que conhecer a geografia bíblica. Dan, irmãos, era a parte norte de Israel, o extremo norte de Israel, que fazia divisão com a Síria. Berseba era o extremo sul de Israel, que fazia divisão com o deserto de Cádiz, por onde Israel passou.
Sabe o que o autor está dizendo? Desde o extremo norte até o extremo sul, todos sabiam que Samuel era profeta. Desde os limites do norte até os limites do sul, todos sabiam que Samuel era profeta. Qual é a aplicação para a minha vida, pregador? Simples. Aonde tu for, se a tua botija tiver azeite, aonde tu for, se a tua botija estiver cheia, você vai pregar, você vai profetizar, você vai evangelizar e o Senhor vai honrar a tua boca. E não só isso, aonde você for, na casa de parente, na casa de desconhecido, em outro estado, em outra igreja, aonde você for, vão olhar para você, e não é por causa da tua roupa, não é por causa do teu terno, não é por causa da tua gravata, mas vão ver que você é profeta de Deus. Por quê? Porque a botija dele estava cheia. Por quê? Porque ele cresceu. Por quê? Porque ele serviu. Samuel foi obediente, Samuel foi fiel, Samuel foi íntegro e reto, Samuel foi dependente e viveu em oração, e Samuel, por fim, honrou sua missão. De tal maneira que quando ele já está velho, irmão, ele reconheceu a sua incapacidade, mas não desqualificou a sua honra. Na sua velhice ele chamou todo Israel antes de passar o trono, a liderança para Saul, que foi o escolhido do povo, e Deus aprovou, antes de passar o bastão da liderança, porque ele era sacerdote, juiz e profeta. Ele era a voz de autoridade sobre a nação, mas com o advento da monarquia, ele sairia de evidência e Saul assumiria essa posição. Antes de passar o bastão da liderança, antes de passar a responsabilidade do povo para Saul, ele chamou os líderes do povo e falou assim: estáis vós aqui diante de mim, diante do Senhor. Agora, podem protestar se eu agir com vocês com infidelidade, com maldade, com injustiça, se defraudei alguém, se falei mentira, se agi com leviandade, se fui negligente, falai agora diante do Senhor. E todo Israel disse: não, você foi exemplo. Não, você foi referência. Não, você foi esperança. Não, você foi luz. Não, você foi veículo de salvação. Não, você foi vencedor. Não, você foi guerreiro. Você foi homem de Deus. A maior honra que Deus tem para dar para você é você poder pregar e Deus honrar. É você poder honrar, orar e Deus honrar. É você poder louvar e Deus honrar. É poder você entrar e sair aonde quer que seja e você ser reconhecido como homem e mulher de Deus. Mas a maior de todas é que no dia da tua partida, você deixa um legado. No dia da tua partida, você deixa um nome. No dia da tua partida, você deixa um testemunho de alguém que serviu a Deus. De alguém que cresceu, que serviu e que findou a carreira com glória. O apóstolo Paulo teve isso, ele diz: já-me agora está preparada a coroa da vida, a qual o justo juiz me tem guardado, e não só a mim, mas para todos quantos amarem a sua vinda. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Então que Deus possa encher a tua botija de azeite, que Deus possa te conscientizar da sua missão, que Deus possa te conscientizar da tua responsabilidade, mas que também você possa tomar posse da presença de Deus, que vai te honrar. Deus vai te honrar. No altar, sem o altar, no trabalho, fora do trabalho, dentro da sua casa, fora da sua casa, em outra igreja, em outro estado, em outra nação, Deus vai te honrar. Primeiro cresça, depois sirva e seja fiel até a morte. Se coloque de pé nessa noite.